Olá pessoal, me chamo Geilson Francis, a paz do Senhor para todos vocês e desde já nós vamos iniciar mais um vídeo de Escola Bíblica Dominical. Sou presbítero da Assembleia de Deus Vinde aqui em Fortaleza, no Ceará, com o pastor José Saboia. E antes de nós iniciarmos, quero pedir por gentileza que você possa se inscrever no canal, ajudar o nosso canal a crescer, que você possa dar essa ajuda para esse canal, para nós, né, para que nós continuemos a produzir mais vídeos, estudar e se dedicar e trazer estudos bíblicos aqui para você, né, a revista da CPAD. Que você possa acionar o sino das notificações e também possa compartilhar esse vídeo, né? Além de dar muito like mesmo, dá para poder ajudar e fazer com que nosso canal possa ser sugerido e crescer no YouTube. Mas sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula de Escola Bíblica Dominical. Senhores, nós estamos no quarto trimestre, nós vamos estudar a lição de número 7, já estudamos a 6, que falava sobre a justiça de Deus. Agora nós vamos estudar a lição de número 7. A responsabilidade é individual. O texto áureo diz o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. A verdade prática fala: para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Ezequiel, a nossa leitura bíblica em classe, Ezequiel capítulo de número 18, do versículo 20 ao versículo de número 28. Então, gostaria que você acompanhasse conosco, abre sua Bíblia ou sua revista de Escola Bíblica Dominical. Diz assim a palavra do Senhor: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De toda a sua justiça que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem considera e se reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. Vamos para a nossa introdução. O ponto de partida desta lição é uma máxima muito usada em Jerusalém e também entre os exilados de Babilônia, que diziam: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Está em Ezequiel capítulo de número 18. Também está lá em Jeremias capítulo 31, versículo 29. Com base nesse ditado, eles diziam que estavam sendo punidos por causa dos pecados de seus antepassados. Então eles estavam dizendo exatamente gerando esse pensamento teológico, muitas vezes, que nós muitas vezes também pensamos dessa forma. Já vi muitas pessoas já pensarem dessa forma. Inclusive nós temos uma doutrina que nós vamos citar aqui, de batalha espiritual e de pecados hereditários, né? Que é muito propagado e muitas igrejas aceitam pacificamente esse tipo de doutrina, esse tipo de pensamento, esse tipo de teologia. Sobre a máxima usada em Israel. Uma máxima equivocada. O ditado popular, os pais comeram uvas e os dentes dos filhos embotaram, se baseava numa interpretação equivocada sobre o terceiro mandamento do decálogo, né? Quais eram esses terceiro mandamento do decálogo? O Êxodo capítulo 20, verso 5, vai dizer, esse versículo, né, que fala desse mandamento,
que diz o seguinte: não se encurvarás a elas nem as servirás, porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Semelhantemente, nós temos Deuteronômio, capítulo de número 5, verso 9 ao 10, que fala mais ou menos a mesma coisa, né? Exatamente dizendo que Deus é Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, mas também faço misericórdia a milhares que me amam e guardam os meus mandamentos. Então nós temos esse pessoal que fala sobre isso, que acredita, né, nesse tipo de teologia. Essa teologia também nós vemos ela no Novo Testamento. Se você for lá no capítulo de número 9 de João, quando Jesus ele faz a cura sobre um cego de nascença, uma das perguntas, a indagação que é feita pelos discípulos é quem é que tinha pecado, ele ou seus pais, para que ele nascesse daquela forma. E Jesus ele diz, não, nem ele nem o pai dele pecaram para que ele nascesse dessa forma, mas para se manifestar a glória de Deus foi que ele nasceu dessa forma e fez a cura. E o milagre foi grande, né? Então, mais uma vez, quebrando essa máxima de que se eu tenho um pecado, eu carrego algum pecado no meu corpo, é porque eu estou em pecado, ou então porque meu pai pecou, então eu carrego essa marca, essa maldição na minha vida, e que tenho que quebrar ela de qualquer forma, fazer algumas orações dizendo eu amarro todo pecado que meu pai cometeu, como se eu tivesse culpa no cartório. É mais ou menos isso. Então a maldição ela não é hereditária. A maldição ela não passa. De acordo com os textos que nós acabamos de ler, principalmente em Ezequiel capítulo 18, verso 20, a alma que pecar, essa morrerá. Quem peca, a alma que peca, essa que morre. O pai não leva o pecado do filho, nem o filho vai levar o pecado do pai. Jamais acontecerá isso. Cada um vai ser julgado de acordo com as suas próprias obras. Ok? Então é isso que nós aprendemos na Bíblia Sagrada. Nós temos também, por exemplo, alguns textos bíblicos que vai exatamente falar sobre o princípio divino, que esse princípio divino de pecado e de transgressão que é praticado pelo pai, que o pai é que vai levar, e do filho é o filho que vai levar, né, sobre esse tema. Nós temos aqui um texto bíblico interessante, Deuteronômio capítulo 24, verso 16. Diz assim a palavra de Deus: os pais não morrerão pelos filhos, e nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado. Foi Moisés que falou isso, né? E as pessoas ainda insistem em achar que existem pecados hereditários. Mas nós temos também 2 Reis capítulo 14, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: sucedeu que, sendo já o reino confirmado na sua mão, matou os servos que tinham matado o rei seu pai. Porém, os filhos dos assassinos não matou. Olha, ele obedeceu um mandamento de Deus, não matou os filhos dos assassinos, como está escrito no livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. Então ele estava ali seguindo essa recomendação bíblica ordenada na lei de Moisés, mostrando mais uma vez que quem peca é que vai ser julgado pelo seu próprio pecado, e que esse pecado ele não vai passar para outra pessoa além dele mesmo, né? O pecado ele vai ficar com aquele que peca. É isso que o próprio Moisés falou na lei, na sua lei. Jeremias e Ezequiel tratam no assunto. A palavra profética de Jeremias é escatológica. A seção de Jeremias 30, 33 e o livro da consolação, que não foi editado separadamente como lamentação. Essa parte da profecia anuncia a restauração de Israel e de Judá, e contempla o futuro glorioso da nação unificada. Gente, a gente pode aqui retornar inclusive para lições passadas, quando nós falamos, quando a gente lê essa parte aqui do tópico 2, né, do primeiro ponto, a gente pode retornar quando a gente estudou sobre os falsos profetas, porque aqui em Jeremias, você lê o capítulo 29, capítulo 30, capítulo 31, né, capítulo 32 e 33, você vai ver aqui mais a Deus falando a respeito
da restauração do povo. No capítulo aqui de número 29, você vai encontrar, por exemplo, que existiam falsos profetas que diziam assim, não, negativo, vocês não vão ser restaurados coisa nenhuma, vocês vão continuar na chibata, vocês vão continuar sendo maltratados aqui no cativeiro, vocês vão continuar sendo destruídos aqui no cativeiro, porque vocês pecaram, o pai de vocês pecaram. Só que a ordem de Deus, vocês vão ver que a palavra de Deus, por isso que o profeta ele precisa saber, aprender e compreender qual é a vontade de Deus. Porque quando ele perde a vontade de Deus, ele não consegue profetizar de acordo com a vontade de Deus. E quando ele não profetiza de acordo com a vontade de Deus, o que é que acontece? Ele estará sendo falso profeta, porque ele não vai estar falando a respeito daquilo que Deus está querendo que ele fale. Então, você percebe que existiam, antes do povo ser levado cativo, nós estudamos sobre os falsos profetas, antes do povo ser levado cativo por Nabucodonosor e pelo Império Babilônico, já existiam os falsos profetas que diziam ao contrário, negativo. A cidade de Jerusalém não será destruída, porque é a cidade do grande rei. E o templo não será destruído, porque é a habitação do Senhor. Então eles acreditavam piamente, os falsos profetas e a grande maioria do povo, que o castigo de Deus não iria chegar. Por isso que eram considerados falsos profetas. Por quê? Porque eles não entendiam o tempo da visitação do Senhor, não entendiam a vontade de Deus. Por conta disso, profetizavam dessa forma. Agora se reverte, a situação. Eles estão no cativeiro e Deus agora está dizendo, eu vou trazê-los de volta, eu vou congregar vocês de volta. Então capítulo 29, capítulo 30, capítulo 31 de Jeremias e capítulo 32 e 33 vai falar exatamente a respeito dessa volta, E nós temos um texto aqui, deixa eu ver se eu encontro ele, se eu não encontrar, não tem problema, eu vou recitar aqui para vocês, eu não sei se é no capítulo, acho que deve ser o 30 e 31, que Deus ele diz assim, olha, quando completar 70 anos do cativeiro, eu vou trazer vocês de volta, vou trazer vocês para Judá, e vou restaurar Judá, e vou fazer um novo templo. Não fala assim, novo templo, mas fala da restauração do povo, do retorno do povo. O povo vai voltar para sua terra. Só que existiam agora falsos profetas que diziam negativo, nós vamos ficar aqui, nós vamos ficar, infelizmente nós vamos ficar aqui, vamos continuar sendo maltratados, vamos continuar sendo cativos, porque nós pecamos, e principalmente nossos pais pecaram, nossos pais erraram, nossos pais não fizeram o que era da vontade do Senhor. Nós temos Jeremias 31, 29, 30, deixa eu ver se eu vejo aqui, Jeremias capítulo 31, 29, 30 diz assim, naqueles dias nunca mais dirão, os pais comerão uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ou seja, os pais pecaram e nós estamos herdando esse pecado. Mas aí Deus fala o seguinte, versículo 30, mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as suas uvas verdes, os dentes se embotarão. Então, cada um morrerá e carregará a sua iniquidade, certo? Então aqui nós temos aqui pelo menos dois temas quando a gente trata sobre esse assunto, questão do falso profeta, dos profetas que profetizavam agora no exílio, no cativeiro, que o povo iria permanecer no cativeiro por causa dessa profecia de Jeremias capítulo 31, versículo 29 e 30, essa profecia que dizia, que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Então eles profetizavam dessa forma, dizendo também que o povo ia permanecer no cativeiro, sendo que Deus já tinha estabelecido, olha, no ano 70 anos do cativeiro, irei fazer com que o povo retorne novamente para a terra, para Judá, para restabelecer o povo, para poder reconstruir o meu povo para a glória e para a glorificação do meu nome. É exatamente isso que fala Jeremias e fala esse texto bíblico. Agora vamos para o nosso ponto 3 do tópico de número 1. Diz assim, o problema é nosso tempo. O problema é nosso tempo. A doutrina das uvas verdes e dentes embotados, que predominou no imaginário popular de Israel, veio a ser parte do cardápio doutrinário de um movimento infiltrado em algumas igrejas conhecidas como batalha espiritual. Já falei lá na introdução para vocês. Então, existe a doutrina da batalha espiritual. Nós temos várias pessoas como representantes, que pregam isso, que falam sobre isso, que levam essas mensagens para muitas igrejas, que abrem as suas portas para esse tipo de palavra, de pregação. Então, essa parte do ensino é conhecida extravagantemente como doutrina da maldição hereditária. Quando alguém se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus. Logo, essa passagem do terceiro mandamento do Decálogo não pode se aplicar aos crentes. Por quê? Porque
Quando a gente peca e erra e a gente recebe as consequências dos nossos pecados, recebemos na época da ignorância. Mas quando nós recebemos a Jesus como Salvador, somos restaurados. Irmão, porque nós temos que carregar algumas consequências do pecado. Consequência de pecado não é maldição hereditária. Às vezes você pecou lá fora, você arrumou um bocado de abacaxi para você e você aceita Jesus e você vai ter que descascar esses abacaxis todos com honestidade, com mansidão, com amor. Você vai ter que pagar, infelizmente, pelas consequências dos seus erros que você praticou quando você estava na ignorância, quando você estava fora da igreja, quando você não conheceu a Jesus como Salvador e praticou todas as maldades que você praticou. Você vai ter que levar. Então, por exemplo, se você, era um cara que era criminoso, você cometeu vários crimes, então você tem vários processos abertos, você tem mandado de prisão no seu nome, você tem processos, você tem prisão ainda, condenação para poder cumprir. É óbvio que quando você aceitar Jesus como Salvador, você vai ter que cumprir, você vai ter que se responsabilizar pelos seus erros e você vai ter que pagar aquilo que você deve na justiça. Então é uma consequência do pecado. Isso não é maldição hereditária, uma consequência do pecado. Se você não conhecia Deus, você casou, você teve filho, você vai ter que cuidar dos seus filhos, você vai ter que pagar uma pensão alimentícia, você vai ter que cuidar da sua ex-esposa. Muitas vezes o juiz determina isso, que você paga uma quantia para ela por algum período de tempo, enquanto ela arruma um emprego para ela, enquanto ela se sustenta. Então você vai ter que pagar as consequências dos seus erros e aquilo que você fez. Isso não é maldição hereditária, né? Mais uma vez, Jeremias capítulo 31, versículo 29, já lemos aqui, quando a gente for explicar que essa doutrina da maldição hereditária, essa doutrina de batalha espiritual que é muito pregada das igrejas, não corrobora com as escrituras sagradas, não corrobora com a palavra de Deus. A palavra do Senhor fala, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, pois as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, né? Vamos agora para o tópico de número 2 da nossa escola bíblica sobre a salvação para todos os seres humanos. Essa é uma palavra que fica muito marcada, muito marcante, né? Aqui quando a gente lê, que é o capítulo número 18. E Deus, ele quer que todos se salvem. Deus, ele se anima, ele quer que todos vivam, né? Não que não morram, mas que realmente ouçam, que se desviem dos seus maus caminhos e que possam serem salvos, né? Então, versículo 21, 22, 23 do capítulo 18 de Ezequiel fala da esperança para o pecador. Essa ideia está muito clara no capítulo inteiro, que para não deixar dúvida, Ezequiel afirma de maneira direta, versículos 4 e 20, né? Reiterando diversas vezes com exemplos claros e ilustrações. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos. Nós temos 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, que diz que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Isso é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos se salvem e que venham ao pleno conhecimento da verdade. Nós temos 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, que diz: o Senhor não retarda a sua promessa da sua vinda, ainda que alguns a tenham por tardia. Você está falando da promessa da vinda do Senhor, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Ele está sendo longânimo com as pessoas, porque ele ama as pessoas, porque ele quer a salvação das pessoas, ele quer que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Ele quer que as pessoas voltem. Vocês lembram do filho pródigo, né, que foi para longe, que chegou para pai, me dá tudo que me pertence, porque eu vou para uma terra distante, eu quero curtir, eu não curti até agora, eu quero fazer aquilo que está aqui na minha cabeça, a vontade da minha carne. O pai, ele disse, não, você não vai. Não foi isso que o pai falou para o filho que estava querendo ir embora. O pai simplesmente disse, meu filho, é isso realmente que você quer? Então tá aqui, as suas coisas podem ir. O pai não criou obstáculo para o filho ficar. O pai não disse, seu abestado, seu nojento, você vai ficar aqui à força, né? Ninguém é obrigado a ficar com Deus. Deus, ele não força ninguém a ficar com ele. Deus, ele não impõe seus pensamentos e a sua vontade na vida de ninguém. Deus não impõe. Deus, ele não quer que ninguém venha estar com ele pela força, com medo de ir para o inferno. Eu digo isso, eu vejo muitas pessoas na casa do Senhor com medo. Ou com medo de ir para o inferno, ou com medo de não ter uma vida de sucesso. Aí as pessoas vêm por medo para Deus e eu questiono essas conversões que nós temos dentro das nossas igrejas. Conversões
que estão mais baseadas no medo do que no amor, no convencimento amoroso da palavra de Deus por meio do Espírito Santo, que nos convence de todo o pecado, do castigo e do juízo, né? Então, mas a vontade de Deus é que todos sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que todos venham arrepender-se dos seus pecados, arrepender-se da sua maldade, arrepender-se daquilo que vem praticando, certo? Então existe sim uma esperança para o pecador. Refutando o pensamento fatalista, que esse pensamento fatalista é o que está na verdade prática, né? De que existe um determinismo, ou seja, se o meu pai pecou, então não tenho mais para onde correr, não tenho como eu refazer o meu caminho em Deus. Não tenho, porque eu já estou aqui pagando pelo pecado dos meus pais. Estou pagando pelo pecado daquilo que meus pais fizeram. Eu estou pagando agora na minha vida presente. Então existe o quê? Um fatalismo, existe um determinismo. Nós temos na filosofia, o fatalismo é a concepção que considera ser o mundo e os acontecimentos produzidos de modo irrevogável. Ou seja, os acontecimentos e as coisas que estão acontecendo comigo muitas vezes, né, de ruim, é por causa de um pecado que alguém praticou no passado. Nós vemos, engraçado isso, né? Nós vemos essa doutrina sendo pregada pelos amigos de Jó. Chega para ele e diz, olha, você está passando por isso por causa de algum pecado que você praticou. E aí Jó, ele é a prova que muitas vezes nós passamos por situações difíceis na nossa vida, situações complicadas, não, mas não foi porque eu pequei, mas porque estou passando, porque a vida é assim, nós passamos, é a vontade de Deus sendo estabelecida, muitas vezes para me provar ou para fazer com que eu o conheça mais ainda, que foi o caso de Jó. Jó, ele foi levado àquela situação e no final nós vemos o objetivo, por que que Deus levou ele a passar por tudo aquilo, né? Jó, ele disse, olha, eu conhecia Deus, lá no final já do livro, eu conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas agora o meu coração vê, esse foi o objetivo, foi fazer com que Jó, ele viesse ter um conhecimento maior de Deus. Então todo o problema que ele enfrentou fez com que ele conhecesse mais ao Criador, certo? Mas esse negócio de fatalismo, esse negócio de que, olha, você nasceu assim, você nasceu, seus pais pecaram, você vai viver assim, você vai morrer assim, você vai ter que pagar os pecados dos seus pais. Nada disso corrobora com o pensamento quando a gente lê, por exemplo, Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Esses pensamentos, eles não permanecem. Por quê? Porque nós temos a condição, a capacidade de refazer todo o nosso caminho, de começar a praticar justiça, de aceitar Jesus como Salvador da nossa alma, de confessar os nossos pecados e de recomeçar a nossa vida. De construir, inclusive, a nossa própria mentalidade, a nossa própria concepção, de reconstruir tudo aquilo que nós produzimos como conceito ao longo da nossa experiência, que foi o que o apóstolo Paulo fez, né, considerando tudo como esterco, ou seja, todo o conhecimento religioso, filosófico que ele tinha, ele considerava tudo esterco diante do maior conhecimento que ele havia obtido, que era Jesus Cristo na sua vida. Então, realmente não existe o fatalismo, a Bíblia não prega fatalismo, a Bíblia não prega determinismo, tá? A Bíblia não prega, todos têm a oportunidade de se arrepender de seus pecados. Duas situações. Nós temos duas situações aqui bem claras. Aqueles que são justos, aqueles que são ímpios e fazem injustiça, que podem se arrepender. E quando se arrependem, a Bíblia diz que tudo aquilo que eles praticaram de ruim será esquecido e o perdão de Deus será estabelecido na sua vida. Por quê? Porque eles se arrependeram, eles produziram justiça, mesmo que seja de maneira tardia, não importa, né? Não importa, a sua última condição é o que vale. Se ele se arrepender, se a pessoa se arrepender dos seus pecados, será salva. E nós temos uma outra situação também. Qual é a outra situação? É a situação do justo, que vem praticando a justiça diante de Deus, que vem praticando tudo direitinho, que vem fazendo tudo direitinho, que vem realmente fazendo a vontade de Deus, mas de uma hora para outra começa a pecar. Começa a praticar injustiça, começa a praticar maldade, começa a fazer o que não presta. E aí a palavra do Senhor é bem clara. Se o justo se desviar do seu caminho e começar a praticar injustiça, esse vai morrer. Ele vai morrer no seu pecado. E tudo aquilo que ele fez no passado será esquecido, por mais de bom que seja.
Será esquecido por causa do seu estado pior em que ele se encontra. Para corroborar com esse tipo de pensamento, com esse pensamento bíblico correto, esse pensamento bíblico certo, nós temos, por exemplo, 2 Pedro capítulo 2, versículo 20 e 22. Esse texto fala o seguinte: porquanto, se depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Você está vendo aí? Ou seja, quem conheceu a Jesus e saiu da corrupção do mundo, e se por acaso ele viesse se envolver novamente com tudo aquilo que ele se envolvia antes, o seu estado se tornará pior do que o primeiro. É mais ou menos aquele texto bíblico que diz: olha, quando os demônios saem da vida de uma pessoa, o Espírito Santo deixa ali a casa, né? Que nosso corpo é considerado como se fosse uma casa, e no Novo Testamento é considerado como se fosse um templo de habitação do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo ele retira aquele demônio e que varre, deixa a casa varrida, o demônio vai. E se a gente não preencher com o Espírito Santo, o que é que acontece? Ele vai, anda por lugares áridos, mas quando ele vê que o lugar está vazio, ele volta e traz com ele muito mais demônios. E o seu estado se torna pior do que o primeiro. Jesus já falava isso. E está aqui, mais uma vez, esse texto bíblico que Jesus falou nos evangelhos, sendo corroborado por Pedro, né? 2 Pedro capítulo 2, versículo 20 e 22. Aquele que volta novamente a praticar os atos e as corrupções do mundo, os atos que praticava no passado, o seu estado vai se tornar pior do que o primeiro. E ele diz mais: porque é melhor lhes fora não conhecer o caminho. Era melhor que você não conhecesse, é melhor que você nunca tivesse recebido a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ou não tivesse conhecido a respeito de Jesus. Por quê? Porque realmente é como se você estivesse pisando na cruz, é como se você estivesse pisando no sacrifício de Jesus, né? É como se você estivesse matando Jesus novamente, é como se você estivesse crucificando Jesus novamente na cruz do Calvário com essa atitude, certo? A queda da graça versus a graça preservadora. A queda da graça versus a graça preservadora. Gente, aqui a gente está falando de um tema que é de uma discussão tremenda, né? Entre os calvinistas e os arminianistas. Os calvinistas e arminianistas brigam, lutam, né? A respeito desse tema. Essa questão. A pessoa que se salva, a pessoa que alcança a salvação, ela pode se desviar? A pessoa que recebe a graça pode se desviar? Sim ou não? Né? Então o arminianismo fala uma coisa e o calvinismo fala outra. E nós vamos ver aqui exatamente os dois pensamentos para que você possa estudar, aprender a respeito desse assunto, tá? Então, a queda da graça versus a graça preservadora. Para o arminianismo, um homem pode deixar de ser salvo, né? Caso peque, então o homem ele pode deixar de ser salvo caso peque e não se arrependa e não persista nas boas obras. Então, para o arminianismo, um homem ele pode deixar de ser salvo a partir do momento que ele peca. Uma coisa que a gente precisa também questionar é: basta um homem pecar uma vez, pronto? Pecou e não houve arrependimento? Não, mas ele não se arrependeu, beleza. Mas quer dizer que toda vez que eu pecar, eu perco a salvação. Então toda vez eu vou viver uma vida de zigue-zague, assim, uma vida... Porque assim, nós somos pecadores, nós vamos pecar e sempre estamos pecando em algum momento da vida. Então toda vez que eu peco, perco a salvação. Aí eu venho para a igreja, peço perdão e a salvação volta. Aí eu saio da igreja, peco de novo, aí tenho que voltar para a igreja para pedir perdão de novo. Aí fico nesse zigue-zague, perdendo e obtendo a salvação, perdendo a salvação, obtendo a salvação. Aí me diga uma coisa: será que quando eu pecar e aí não der tempo eu vim para a igreja, né? Vamos supor assim, eu estou falando aqui de uma maneira bem esdrúxula mesmo, né?
Vamos supor, eu pequei aqui, eu disse, poxa, eu tenho que ir para a igreja para pedir perdão, né? Eu já reconheço que pequei. E aí, mas não dá tempo, no meio do caminho eu morro. Será que eu fui para o inferno? Não, né? Não, né? Não existe isso. Se você reconhece todas as vezes que você pecou e você se arrepende ali naquele momento, é óbvio que você vai receber o perdão do seu pecado. Você não precisa ir para a igreja sempre para poder pedir perdão ali na frente, diante do pastor, para poder pedir perdão. Certo? Mas então funciona dessa forma. Pecadores sempre nós vamos ser. Mas se nós estivermos em Cristo, nós somos perdoados de todos os pecados que cometemos hoje, que cometemos no passado e que vamos cometer no futuro. Todos os pecados são perdoados em Jesus Cristo, inclusive aqueles que ainda vão ser praticados por mim, inclusive esse. Mas o que é que diz João Calvino? João Calvino entende que, já que todo o processo de salvação é uma ação divina, uma pessoa não pode fazer nada para ser salva ou deixar de ser salva. Então, o que é que o calvinismo fala? Né? Que a graça ela é irresistível, ou seja, quando Jesus salva alguém, não, independentemente da sua vontade de não querer ou não, ninguém pode resistir a esse chamado. O chamado ele é irresistível, no sentido de que ninguém resiste, a sua vontade ela vai ser dobrada para poder se estabelecer a vontade de Deus, que é salvação na vida daquele que está sendo chamado. Então você não, a vontade da pessoa que está sendo chamada vai ser dobrada, né? E a graça e a vontade de Deus será maior na vida daquela pessoa, e aquela pessoa será chamada. Muitos versículos bíblicos corroboram com isso. Quando, por exemplo, um texto que diz o seguinte: não foram vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Esse texto está dizendo, olha, foi eu que escolhi vocês e chamei vocês para mim. Vocês não me escolheram, não foi vontade de vocês, vinha a mim. Certo? Então nós muitas vezes quando estamos orando nós dizemos isso: ah, Senhor, se não foi por causa de mim, não foi porque eu quis que estou aqui, mas porque o Senhor me chamou, foi o Senhor que me trouxe. Então quando a gente ora, a gente é calvinista, né? Quando a gente ora, a gente é calvinista. Quando a gente prega, é arminianista. Sempre será assim. Eu percebo isso, já vi muitos teólogos falando a respeito disso. É exatamente isso, na prática e na nossa experiência. Quando a gente ora, a gente diz: Senhor, eu não sou merecedor, foi o Senhor que me chamou, não foi eu que escolhi o Senhor, mas foi o Senhor que me escolheu. A gente diz como um calvinista fala quando a gente ora. Então o calvinismo diz que uma pessoa não pode fazer nada nem para se salvar, porque é Deus que destrói tuas concepções por meio da salvação, através do Espírito Santo. É Deus que te convence, é Deus que vai destruir tuas concepções erradas e vai colocar concepções novas e vai te salvar. Todo esse processo é feito por vontade soberana de Deus. Processo da salvação, convencimento. A doutrina usa o termo perseverança dos santos, que mostra que aqueles a quem Deus escolheu vão se preservar na obra que ele mesmo começou. Então aquele que se preserva e fica até o fim, fala como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. São pessoas que verdadeiramente são escolhidas segundo o calvinismo. São pessoas que, com certeza, pecaram, erraram durante a sua vida, mas pediram perdão, se arrependeram. Por quê? Porque realmente eram pessoas que foram escolhidas para a salvação. É um chamado. E a graça irresistível produziu neles também uma santificação que é produzida também pelo Espírito Santo e que produz essa perseverança dos santos. É isso que o calvinismo fala, a doutrina da perseverança dos santos, né, que o calvinismo produz. E ele diz assim: olha, e se a pessoa, pensando de uma maneira calvinista, se uma pessoa então aceita Jesus como Salvador, está feliz dentro da igreja, está produzindo, mas ao longo do tempo ela se desvia. Segundo o calvinismo, o que é que ele diz? Nunca foi salva, nunca foi chamada para salvação essa pessoa, ela apenas recebeu um convencimento. Segundo o calvinismo, foi um convencimento. Ela foi convencida ali por algum tempo, ela passou na igreja, depois ela saiu da igreja. Por quê? Porque não foi escolhida, ela não foi chamada, a graça não lhe alcançou de fato. Isso é o que o calvinismo diz. Porque aquele que é chamado, ele preserva a sua salvação, ele continua, ele se arrepende de seus pecados quando ele peca. Isso é o que o calvinismo diz, ok? Sobre a reação de Israel. Sobre a reação de Israel. Uma pergunta retórica. Qual era a pergunta retórica? É o que Deus fala assim, ó: não é o meu caminho direito?
Ou seja, ele não está dizendo, não está questionando o seu próprio caminho. Deus não está questionando o seu próprio caminho. Deus está afirmando, como se fosse uma pergunta afirmativa, né? Vocês estão questionando o meu caminho, né? Vocês estão questionando o meu caminho. Não são os vossos caminhos torcidos, né? A pergunta retórica não espera a resposta. Trata-se de uma afirmação em forma de pergunta. É o que Javé afirma nessa passagem. Esses recursos estilísticos são frequentemente usados nas escrituras. Por exemplo, Êxodo capítulo 4, verso 14, que diz: não é Arão o levita, teu irmão? É como se fosse uma pergunta afirmando, né? Não errais em razão de não saberes as escrituras e nem o poder de Deus? É uma pergunta afirmando, né? Depois de explicar essa verdade e apresentar os fatos, vem a conclusão: os caminhos do Senhor são corretos e os do povo torcido. Essa é a conclusão que nós tiramos da retórica que Deus está fazendo nesse texto. Sobre a justiça, gente, Ezequiel deixa claro, mais que o sol do meio-dia, que a lei da responsabilidade individual é justa e está de acordo com os atributos divinos. Esse atributo é manifesto no castigo do pecador e na premiação do justo, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Esse atributo se harmoniza com a santidade de Deus. A Bíblia declara com todas as letras que somente Deus é justo, considerando justiça como atributo no sentido absoluto de perfeição. Deus é justo, é um justo juiz, né? Eu queria aqui mostrar para vocês, né, sobre a questão da justiça, né? A justiça, essa justiça que não, a pessoa que peca vai morrer, a pessoa que não peca, que é justa, vai viver. Isso é uma questão de justiça. Isso tem muito a ver também com a lei da semeadura. A lei da semeadura que está em Gálatas capítulo 6 aqui para vocês, eu coloquei aqui para vocês verem, né? Capítulo 6, versículo 6 a 10, que diz o seguinte: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instruiu. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia na sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Gente, preste bastante atenção aí nesse texto bíblico que fala da lei da semeadura. De Deus não se zomba. O homem que semear vai colher. Se o seu homem ele semeia na carne, ele vai colher destruição. Se ele semeia pecado, obras da carne, você tem lá em Gálatas, né? Porfia, segregação, prostituição, adultério. Se ele está investindo na carne, ele vai colher as coisas da carne. Se ele está investindo nessas coisas, é óbvio que ele vai colher essas coisas. É óbvio. Mas se ele está investindo no Espírito, se ele está investindo no reino de Deus, ele vai colher vida eterna. Então essa é a lei da semeadura e as consequências do pecado que nós levamos. Não existe pecado hereditário, ou melhor dizendo, maldição hereditária. Não existe. Não existe esse negócio de maldição hereditária, ok? O arrependimento. Deus é justo e misericordioso. A retribuição ao pecado, quanto mais, vem depois de muitos anos de apelo ao arrependimento sem resposta do povo. A resposta dada aos críticos deixa claro também que, mesmo o ímpio na sua impiedade, deixando o pecado e voltando à prática da justiça, tem o perdão. Todos precisam de arrependimento e buscar o perdão de Deus e não acusar o próprio Deus. Essa história se repete em nossos dias, porque é tendência dessas pessoas culparem a Deus pelas suas mazelas. Devemos levar a palavra de Deus a essas pessoas, pois nenhuma felicidade pode ser plena sem Jesus, né? Quantas pessoas não culpam Deus porque alguém morreu, porque perdeu tudo? Ah, Deus, tu não está vendo o que está acontecendo comigo? Deus não tem nada a ver. Nós vivemos num mundo pecador e instável, decaído. Estamos sujeitos a coisas boas e a coisas ruins. Foi o que Jó falou. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos sujeitos a essas coisas. Nós estamos sujeitos a maldições e bênçãos.
Nós estamos sujeitos a coisas ruins e boas na vida, né? Mas nós precisamos de uma coisa, gente. Nós precisamos do perdão de Deus. Todos nós. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Não existe ninguém, nenhum justo sequer. Não existe. Todos pecaram e se desviaram pelo seu próprio caminho. Está lá em Romanos 3. Então, gente, todos pecaram e nós precisamos do perdão que venha através de Jesus Cristo. Certo? Olha, Isaías capítulo 55, versos 6 e 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. E torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Certo? Então, Deus ele é misericordioso, Deus ele é justo, tá? Voltando um pouquinho sobre aquele assunto, né? Dizendo, eu perco a salvação, vou para a igreja, recebo a salvação, aí fico nessa vida. Eu vou viver uma vida tribulada desse jeito, né? Uma vida assim, poxa, eu peco e já fico atribulado, meu Deus, eu pequei. Tem muita gente que vive assim, sabia disso? Ai meu Deus, eu pequei, Irmão, pede perdão ali, ó. Quando você estiver com o Senhor, pede perdão. Senhor, misericórdia de mim, eu pequei. Eu não quis pecar. Faça isso. Porque salvação só é perdida se você peca deliberadamente. A salvação, ela só é perdida se você peca deliberadamente. Se você não peca deliberadamente, mas se você erra e você pede perdão, é porque você, meu irmão, é um homem salvo. Você é um homem salvo e o céu te espera para a glória do nome do Senhor, tá? Não fica atribulado toda vez que você pecar, não. Você errou, peça perdão. Não fica, meu Deus do céu, agora eu estou no inferno, eu tenho que correr para a igreja. Não, meu querido, não precisa disso. Se você percebe os seus erros, é porque você é um salvo. E você tem ali, naquele momento que você perceber, naquele momento você diz, Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. E Deus perdoará você para a glória do nome do Senhor. Então fique calmo, fique tranquilo, pelo amor de Deus, não vá criar neuroses, ansiedades e medos a partir de uma religiosidade cega, achando que a todo momento que você pecar, você está no inferno e que você precisa correr para a igreja para pedir perdão, tá? Não caia nessa. Conclusão. Depois de refutar o imaginário popular de que Deus estivesse sendo injusto pelo castigo do povo, o profeta chama seus leitores para uma reflexão. Esse discurso soteriológico é muito importante e continua atual na vida da igreja e na pregação cristã. É nossa responsabilidade levar a mensagem aos perdidos. Então, responsabilidade, gente, é pessoal. A responsabilidade ela é pessoal. A alma que pecar, essa morrerá. Todos nós temos que se responsabilizar pelo pecado que nós cometemos. Você não vai levar o pecado dos seus pais. Você não precisa levar. Você pode se arrepender de seus pecados e entregar sua vida agora a Jesus de Nazaré. E você será salvo. Então, se você quiser fazer isso, você pode postar aí nos comentários. Eu oro por você para que você possa orar ao Senhor dizendo o seguinte. E aí, quando você fizer essa oração, você posta sua mensagem aí nos comentários, tá? Você possa dizer, Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados, que o que eu fiz no passado, meu Pai, não venha me prejudicar, mas caso as consequências do pecado venham sobre mim, irei com dignidade, como homem ou como mulher que sou. Eu vou, Senhor, cumprir tudo, eu vou fazer tudo, eu vou passar por tudo que tenho que passar, pelas consequências que tenho que passar, de cabeça erguida, porque o Senhor estará comigo. Perdoa os meus pecados, me faz herdar a vida eterna, em nome de Jesus. Amém, amém. Se você fez essa oração, você pode se considerar uma pessoa salva para a glória do nome do Senhor. Desde já eu quero te pedir, por gentileza, que você possa se inscrever no canal, que você possa acionar o sino das notificações, que você possa dar o likes e ajudar este canal, irmão. Peço encarecidamente que você me ajude esse canal, ajude essa vontade que eu tenho de continuar trabalhando para Jesus aqui, falando a respeito do amor de Deus por meio das escolas bíblicas dominical, que eu amo, que sou professor de adulto, tá? Então,
faz essa aí, honra esse canal, abençoa para a glória do nome do Senhor. Desde já agradeço a todos vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, a vida da família de vocês, e até a próxima aula, se Deus quiser.